E aí, galera? Não tem amador aqui não! E aí, galera? Hoje eu vim contar a história aí. Na verdade, todo mundo me pede isso, então eu já vou contar mesmo, já entrar no assunto direto. Já fiz 3 vídeos antes desse aqui e eu não sei nem como começar. Mas eu vou já começar, porque é uma coisa que já me pede há muitos, muitos anos, desde 2003, 2002. A coisa é muito antiga. Me prende amador. Por que amador? É um apelido que me colocaram, porque eu chamo tanta gente de amador, que esse negócio de eu falar amador, tanto que esse amador acabou virando meu nome. Mas meu nome é Alan, todo mundo me conhece. Alan Ferreira, Max Cirurgiano, não sei se vocês vão saber o meu sobrenome, é que é muito difícil, mas não importa. Eu vou vir aqui contar da Ponte da Sumaré, tá? Que é ali a Doutora Arnaldo, onde faz a prática do rapel, e todo mundo pede para contar a história de 1989 até 2020. Tá bom, eu falei, tá bom, eu vou fazer um vídeo do que eu posso fazer para vocês e vou contar a história. Então, só que é uma história muito longa, então não dá para fazer um vídeo só. Mas eu vou começar me baseando em 1989. Por que eu vou me basear? Porque eu tenho uma caixa de 200 fitas em VHS. E essas que está guardado em casa, ele tem datas de 1989. É o vídeo mais antigo do rapel na Ponta Sumaré. E eu, lógico, eu comecei em 1996 para 97, mas essas fitas apareceram na minha casa, ou deixaram comigo, ou não sei o quê, ou eu gravei de algum programa de televisão da época e acabou ficando comigo essas fitas aí. São 200 fitas em VHS só do esporte radical da antiga, dos anos 90. Então, e um pouquinho dos anos 80. Lógico que eu não estava nela, então eu vou me basear. Que ano que começou o rapel na Ponta da Sumaré? Eu não posso afirmar, então eu vou pegar o vídeo mais antigo do que eu assisti e vou colocar uma data. Então vamos falar que começou em 1989 o rapel na Ponta da Sumaré, porque é o vídeo mais antigo que eu tenho. Tá? Se tem antes, eu não tenho registro, se foi antes, eu não tenho mesmo. Eu não tenho fotos, eu não tenho nada. Então eu tenho de 1989 e é daí que eu vou contar. E como é que eu vou contar essa história se eu não estava lá? Eu vou contar a história que eu vejo nos vídeos que estão na minha casa, que eu tem que ter um videocassete, porque alguns eu já digitalizei, passei para DVD, e outros não. Então, o que eu sei desses vídeos, eu vou começar dessa época, baseado no que eu vejo nos vídeos do VHS. Então eu vou contar uma coisa que vocês não sabiam, mas eu vou contar desde 89. Não sei o ano exatamente se é 89, 90, 91, 92, não sei o ano que eu posso precisar, mas naquela época o metrô não existia. O metrô da Sumaré não existia. Não tinha nem a ponte construída, não tinha nada. Era um vão livre totalmente. E era legal, porque um vão livre ali do metrô significa que parece que é mais alto do que parece, né? Porque depois agora tem o metrô embaixo ali. E que agora o nome metrô Sumaré não é metrô Sumaré, agora é Nossa Senhora de Fátima, né? Lembrando vocês que o nome trocou ali do metrô. Mas voltando ao assunto da história do rapel, da Ponta Sumaré ali, não tinha. E já tinha bungee jump. Tinha bungee jump, tinha rapel já fazendo e rolava um bungee jump lá, corda elástica lá e a galera saltava. Eu tenho um vídeo dessa época que é num programa até do Silvio Santos. Agora eu não lembro o programa, mas era um programa bem antigo que eu tenho lá em casa e aparece mesmo o cara pulando de bungee jump para lá e para cá. Não sei o ano exato, mas seria em torno de 89 ou 90, por aí. Então, aí já começa. Então, o rapel já tem dessa data. O que eles faziam, como criou, como foi o primeiro que desceu, quem foi
primeiro ter essa ideia? Eu não sei, entendeu? Não dá nem para descobrir isso, tá? Então, 1989, já tinha bungee jump e já tinha rapel na ponte. A tirolesa eu não tenho nenhum fato dessa época. Eu tenho a tirolesa de 97 para cima, 96 ou 97. Eu não tenho nenhum vídeo antigo, eu não lembro. Se tiver, acho que tem de 94. Parece que tem um de 94, a tirolesa. Mas não importa. A técnica do rapel já é bem antiga ali na Ponta Sumaré. Já é um marketing ali. Então, se você pensar em 99, 2009, 2019, estamos falando mais de 30 anos. 30 anos tem a prática do rapel ali na Ponta Sumaré. 30 anos. Então, o que acontece? Naquela época, quando eu cheguei, em 96 mais ou menos, ou 97, não lembro mais, eu cheguei ali e passava, porque morava na Casa Verde, passei para ali nas Perdizes, minha mãe quis mudar para lá e acabei saindo da Casa Verde e vindo para Sumaré. E lá eu passava com um jipe, só que eu passava por lado de baixo e via umas cordas penduradas, eu não entendia nada. E por que eu estou falando? A ponte ali era fechada. Muita gente não sabia, né? Então o viaduto era fechado, não é ponte, é viaduto. Então o viaduto era fechado. Só funcionava um lado só do viaduto. Só um lado do viaduto. A Rua Petrópolis não existia. Ela existia, mas não ali o ponto de táxi. Ela era fechada também. Tinha uns caminhões, porque estava construindo o metrô Sumaré. Então eles estavam começando a construir, começando não, mas não sei que etapa que estava a construção do metrô Sumaré, que a ponte, eles estavam começando a fechar a ponte ali, ó, a ponte de baixo, sabe, para passar o metrô. Tinha um monte de ferro lá embaixo, um monte de coisa, não tinha ciclofaixa, não tinha nem grama, não tinha nem poste de luz. Era tudo terra, tudo terra. Então, voltando, a ponte, o viaduto em cima era fechado, só funcionava um lado só. A Rua Petrópolis, que é o ponto de táxi, não funcionava, era fechada. E a gente parava os carros ali mesmo e descia para fazer o rapel. Nessa época, não tinha... era interessante porque se você pensar assim, em 95, começou os primeiros computadores a entrar na casa de vocês, das pessoas. Na época não tinha nem computador. O computador estava começando a chegar. Que era DOS, depois passou para o Windows 95, aí começou a melhorar, mas muita gente nem tinha. Internet? Que internet? As pessoas nem sabiam o que é internet, só foi entender o que era internet mesmo a partir de 96, entendeu? Aí que começou a estourar um pouquinho o computador, aí começou em 95, 96, começou a estourar o que era computador. Por que eu estou falando de computador? Se não tinha internet, não tinha informação. Se não tinha informação, como é que você aprendia as coisas? Os caras manjavam? Manjava nada. Não tinha ninguém que manjava nada lá. Eu vou falar uma coisa para você. Não tinha o YouTube, não tinha o Google, não tinha smartphone para você ali checar hoje, ali. Não tinha equipamento nacional. Você só tinha que comprar importado e era caríssimo, muito, muito caro para comprar esses equipamentos. Então, na época que eu comecei, tinha um bolinho de pessoas. Não tinha equipes, não tinha camisetas. Eu estou fora de camiseta porque eu quero contar histórias sem de grupos, nada disso. Eu estou com umas bandeiras aqui, são os países que eu passo, então eu colo uma bandeira, os países que eu vou visitar, eu coloco, por isso que eu estou usando essa daqui. Mas naquela época, as pessoas não tinham informação, então não tinha como comprar equipamento. E quando eu ia numa loja comprar equipamento, era só marcas caras, importadas. E era muito, muito caro, muito dinheiro mesmo. Então hoje vamos pôr uma média, vai. Se você fosse numa loja hoje, você não gastaria menos de
de R$ 1.000 numa loja assim, de uma hora para outra, porque só tinha importado, então não tinha muito o que se fazer, né? Mas você poderia esperar lá por 6 horas. Por que eu falo 6 horas? Porque né, em 96 para 97 ou 97, não importa, como eu não tinha informação, o equipamento era muito caro, a galera fazia rapel na Sumaré, né? Que provavelmente eram uns alpinistas que fazia, né? Depois o negócio virou rapel, não é que assim virou rapel. O rapel é uma modalidade do alpinista. O alpinista sobe e tem que descer. E que prática que ele faz? Ele faz o rapel. E provavelmente um alpinista, naquela época, pensou, vou fazer um rapelzinho aqui, mata uma corda aqui e colocou. E ali não tinha lei que proíbe, não tinha lei, tá vendo? Não tinha lá nem lei municipal, nem lei federal, nem nada. Então a polícia não podia fazer nada, né? E também não estava fazendo nada errado. Então ficou durante anos assim, sem uma regra, sem lei, sem nada, entendeu? Ficou. E para mim, por que não fazer? Ninguém está fazendo nada demais. Na verdade, a Porto da Sumaré ajuda muita gente. Muita gente não sabe disso. De caridades, ajudar crianças, ajudar idosos, ajudar cadeirante, ajudar pessoas doentes com câncer, crianças, sabe? A Porto da Sumaré arrecada muito alimento e faz essas doações aí. Para vocês que não sabem, a Porto da Sumaré sempre foi importante nessa causa aí de ajudar o próximo. Muita gente não sabe disso, fica sabendo. Isso é uma coisa que já rola, não vou falar 30 anos, mais de 30 anos que tem o rapel, mas eu acredito que pelo menos uns 20 anos, essa modalidade de ajudar o próximo já existe pelo menos uns 20 anos. Porque na minha época a gente já fazia isso. Então, é muitos anos. Então você aí que não está sabendo disso, o rapel sempre ajudou, técnicas verticais, né? Sempre ajudou o próximo, tá? E, bom, voltando ali ao assunto, não tinha o que fazer no equipamento. Então, era um bolinho de pessoas, não tinha equipe, graças a Deus, né? Que era uma família. Por que eu falo que é uma família? Porque ninguém podia criticar ninguém, porque todo mundo fazia de um time só. Todo mundo era um só. Todo mundo ia de amarelo, verde, marrom. Todo mundo ia com a cor da sua camiseta, fazia do seu jeito. Só que é o seguinte, não tinha equipamento. E como é que fazia esse equipamento descer 30 pessoas? Tinha um cara que tinha um equipamento e um para emprestar para 30 pessoas. Era uma média, às vezes podia ser 20, 25, 30, então não passava disso. Era um bolinho de gente. Só que essa demanda foi chama o primo, chama o filho, chama o outro, chama o pai, curiosidade de parar na ponte, não sei o quê. E detalhe, não tinha corda. Só existia, não é que não existia, existia a marca chamava New English, uma laranja de 9 milímetros. Era só essa corda. Não tinha outra. A gente não sabia que tinha cabo para substituir ele, que poderia usar cabo de pintura, nada, a gente não sabia nada disso. Tinha uma corda lá, tinha uma cadeirinha, um 8 e um mosquete. Capacete? Que capacete? Capacete era sonho, capacete. Esse nome capacete nem em português eu conhecia, o nome capacete. Isso aí nem existia. Você esquece, capacete. Male tinha luva lá. Male, para não queimar a mão. É o máximo que tinha. Olha lá. Então pensa bem. Tinha 2 cordas, porque a corda era grande, então ela ia e daria para fazer 2. Menos mal. E um cara tinha um equipamento completo. Completo, 8, mosquete e cadeirinha. E a luva. Mais nada. Esse era o equipamento completo. E tinha um para emprestar. Então tinha 2. Menino, tinha que prestar para 30. Até que nesse dia, que o meu amigo, que era o Eduardo, ele pulou na frente do meu Jeep e falou: Alan, e aí, como é que você tá, Alan? Você não lembra de mim? Foi ele que acabou me colocando ali, entendeu? Me colocou dentro dali do grupo. E foi muito legal, porque aí eu falei assim, pô, e aí, como é que faz?
Eu fiquei 8 horas lá na ponte, eu não consegui nem chegar perto do equipamento. Aí eu virei, e era domingo isso, era domingo, era um pico que funcionava a estouro, domingo à tarde, depois das 2 da tarde, isso aí estourava lá. Aquelas 30 pessoas sempre batiam lá. E era legal, porque era novidade, ninguém sabia o que era aquilo, então era muito interessante aquilo. E aí eu falei, bom, onde compra equipamento? Aí o cara falou, lá não sei aonde. E aí beleza, então lá na Paulista tem, tá bom. Cheguei lá, meu filho, milão. Aí parece que ia lançar um nacional, uma cadeirinha nacional, casa não sei do que, esqueci o nome da cadeirinha agora. E eu falei, você tá louco? Só importado. Não quero não. Comprei uma da Mamute, que eu tenho ela até hoje, que eu não uso mais, que ela se aposentou porque ela quebrou até as costuras. Foi até o talo. E eu acho que até exagerei, né? Porque eu usei, pelo menos, sem tirar do corpo, mais de 10 anos. Mas usei direto. Eu não vim aqui falar sobre as regras do equipamento, que você só pode usar até 5 anos, e aí, sabe? Eu não estou entrando nessa tese, tá? Eu vim aqui para contar a história da Ponte da Sumaré, como começou a Ponte da Sumaré e está até hoje, tá bom? A doutora Nalda ali que faz a prática do rapel. Não vim aqui para falar de regra de rapel não, hein? Pelo amor de Deus. Eu vim contar a história. E ali não tinha grupo, não tinha nada, não tinha equipamento, só tinha uma corda New England 9mm, que a corda, usou tanto a corda durante, acho que uns 8 meses sem parar, que ela virou taturana. Você sabe o que é taturana? Que ela repele, assim, virou golzinha, porque a capa, ela não tinha mais, ela chegou a partir, tanto usou, só tinha ela, então ninguém tinha dinheiro para comprar a outra. Eu fui na loja e queria comprar uma corda. Nossa, quando o cara falou o preço para mim, você tá louco, é como se fosse 5 mil reais de hoje. Não tem como comprar. Até falei, não, vê só a cadeirinha mosquete 8 e acabou. E é isso que eu levei. Pronto. Nem peitoral eu usava, nem tinha. Peitoral? O que é isso, peitoral? Nem sabe o que é peitoral. Você nem sabe o que é peitoral. Peitoral nem existia, só para você ter uma ideia. Esse nome peitoral também existia, tinha, mas ninguém sabia o que era, o que deixava de ser. Então, era sempre mosquete, 8, cadeirinha e luva. Acabou. E desce. E vai embora. Tem coragem? A corda tá aí. A corda tá quase taturana. As capas tá quase explodindo. Mas é a única que tem e é a única que vamos usar. Porque eu não sabia que ela podia gastar tanto, que podia ficar perigosa. Nem sabia de nada. E nem sei onde o rapaz conseguiu essa corda também. Tá? E só ele tinha essa corda. E ele era o mais instruído dali. Que também dentro do que ele podia aprender ali, né? Tudo que ele podia desenvolver, a técnica. Então, ele foi o mentor ali de passar. Provavelmente ele sabia um pouquinho, e esse pouquinho é um poucão para quem não sabe nada, né? Para quem não sabe nada, é muita coisa, porque você está aprendendo. Se o cara sabe fazer um nó ali, meu filho, o cara é o Einstein do rapel, né? Então, e tem outra coisa. Naquela época, se você fosse na ponte, é muito interessante essa aí. Se você fosse na ponte fazer um 8, você já era o cara. Mas se você fizesse um outro nó, um coelho, por exemplo, ou um 8 duplo, depende de como é que vocês falam aí, tá? Naquela época a gente falava um coelho porque são 2 laços, outros falam que é um 8 duplo. Tá bom, não importa. É um nó diferente. Menino, você virava o Einstein, era o cara, era o top do top da galáxia. Você não tinha ninguém melhor que você se você fizesse só um nó a mais do que o outro. O cara fazia um 8, já era o cara. Se o cara fazia 2 nó, nossa, esse era maravilhoso, esse é o cara. Vamos estudar o cara, porque o cara é o Einstein daqui da Ponte da Sumaré.
Então era mais ou menos isso, não tinha como ser diferente. Se você fizesse alguma coisa diferente, você seria o cara. Então tudo naquela época era novidade. E era muito legal, porque não tinha críticas da galera. A galera se ajudava. A galera colaborava. A galera abraçava a ideia. E eu sinto muita saudade dessa época, porque ali não tinha ego, ali não tinha ninguém falando mal do outro, não tinha, ele fez a cagada ali, ele fez a cagada aqui. Não, sabe por quê? Não, porque todo mundo era junto. Então, se você fez a cagada e é do mesmo grupo, por que você não corrigiu? Então você deixa de falar, né? Então você, e quantas cagadas, vamos pôr assim, quantos erros você fez que ele viu você fazer e ele nunca falou nada? Então você acaba ficando quieto, você recua. Você sabe que ele fez errado, mas você fez também. E aí você não tem o direito de falar do outro. O que cabe o direito seu é ajudar a pessoa. Colaborar, ajudar, passar a informação, trocar ideias. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por quê? Porque não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada. Que informação que você vai ter? Aí você sabe como é que aprendia? Sabe como é que desenvolvia a técnica dentro que a gente podia ali? Manual. Quando você... Manual de instrução. Então você comprava um equipamento e comprava outro, e aí vinha o manual. Quando vinha o manual, você tinha algum lá que você vinha os nós, vinha uma coisa, e ia estudando. Só que ninguém está ali para aprender, ó, faz isso, faz assim, faz... Ninguém. Ali você tinha, a corda passa aqui, passa ali, passa aqui, dá volta aqui, volta aqui. Vamos ver se... E assim ia aprendendo. E era engraçado, como ninguém era o cara lá, todo mundo estava aprendendo junto, esse que era bonito de ver, porque todo mundo se ajudava. Então todo mundo comprou um cordinho de 7 mm, e começou, todo mundo tinha um cordinho na mão, para ficar brincando lá. Então, quando eu aprendi o nó, para não esquecer, porque nó não é que você não sabe. É que se você sabia e deixou de praticar, você esquece. Então o nó é complicado, porque se você deixou de praticar, você pode, leva 1 ano, 2 anos. Você vai pegar aqueles básicos, os básicos você vai saber. Mas se for um nó diferente, se você não tiver prática uma vez ou outra a fazer, você vai esquecer. Então fica sempre praticando. Eu já esqueci de vários. Não adianta, porque eu parei de fazer nozinho nos ProSIC. Então eu deixei de, pelo menos uns 9 ou 10 aí que eu sabia, já não sei. Pode ser que eu lembre, pode ser que não. Então tem que praticar mesmo para esquecer. Tá? Então, aprendia no manual. Era muito interessante que era só o manual da Pex, da Black Diamond, da Mamute. Às vezes vinha o manual, então tinha que aprender. Hoje você vai ali no smartphone, isso aqui. Google, isso aqui. Mas naquela época não existia internet. Principalmente smartphone na rua, como que vocês têm hoje, né? Então não tinha. Então era muito difícil vir as informações. Não dá para comparar o ano 2020 com 1990. É quase impossível. Porque as informações hoje você puxa na internet rapidinho. Esse vídeo mesmo aqui que eu estou fazendo vai ter muita informação para vocês da antiga que vocês não sabiam. Da história do Abel. Entendeu? Nem sabia que começou em 1989. Eu vou colocar esse aí, pode ser mais antigo que isso ainda, que tem mais de 30 anos. Muita gente nem sabe que tem 30 anos, tá? Tem gente que começa hoje e pensa que tem uns 3 anos, 2 anos, o rapel da Sumaré. Entendeu? Então, imagina, tem mais de 30 anos já. E então, aí aprendi isso com o manual. E aí, lembrando para você que não tinha equipe, não faziam nada, todo mundo fazia erro. Sabe prender o 8 na camisa? Sabe, eu descia encostado 5,8 aqui. Menino, eu perdia, todo domingo eu perdia uma camiseta. Todo domingo eu perdia uma camiseta.
Menina, eu tenho filmado, eu tenho gravado isso em VHS, porque eu descia com a filmadora. Aquelas filmadoras desse tamanho, que parecia que eu era de uma rede de televisão aí, com aquelas filmadoras grandes. Não, era uma câmera normal que eu tinha. Vai vendo. Punha a fita, aquela fita desse tamanho. Nossa senhora, acabou que eu estou falando, parece que eu tenho 100 anos de idade, né? Mas não chega tanto assim, não. Não exagera não, galera. Mas é 1990, né, que eu vou fazer. Bom, aí, nessa época, a gente aprendia com os manuais que vinham com os equipamentos daquela época, aprendia compartilhando as ideias, tinha sempre um ProSic 7mm para ficar fazendo a prática do 8, ou de alguns nós diferentes, e assim foi passando, um foi passando para o outro, e foi muito legal, entendeu? Nessa época. Não tinha confusão, era muito raro ter confusão. Até tinha, mas não era ego, coisa de ego como de equipe, tribo vermelha, tribo azul, a tribo amarelo, a tribo verde. Não tinha nada disso. Então ficou desde essa época até 1999. Quer dizer, desde 1989, vamos pôr uma data. 1989 até 1999 não tinha equipes, não existia equipes. As equipes começaram com a primeira ideia, a primeira equipe que eu faço parte dela, até virei dono dela numa época, mas aí já sai um pouco do raciocínio, porque eu fiquei dono dela, porque eu tive que colocar eles como sócio do negócio que eu tinha, e acabei sendo dono dessa equipe também, tá? Depois só que eu não sou o criador dessa equipe, tá? Eu sou a pessoa que foi convidada para participar dessa equipe. Essa é a primeira equipe, em 1999, foi criada a primeira equipe da Ponte da Sumaré. Não teve nenhuma antes dessa. Eu estava lá, e não adianta falar que era, não era, porque eu tenho vídeos e VHS gravado e não aparece em lugar nenhum. E detalhe, eu estava 24 horas, hoje, você sabe o que é 24 horas na Ponta da Sumaré? Era eu. 24 horas na Ponta da Sumaré. Eu morava do lado da ponte, adorava aquilo, então eu ia todo dia. Todo dia. E detalhe, eu não trabalhava. Vagabundo é foda, né? Desculpa aí, vai, corta essa cena. Não aparece essa cena. Então eu ficava até às 7 da noite. Até às 7 da noite. E eu também, antes de eu entrar no assunto acima de 1999, eu vou contar um pouquinho aqui também nesse período de 89 até 99, que o pico de lá era quinta-feira à noite e domingo. Era quinta e domingo, quinta e domingo, quinta e domingo. Quinta bombava. Em 1998, eu juro, uma coisa que eu nunca mais vou ver isso na minha vida. 1998. 1998, finalzinho de 97, não, na verdade, finalzinho de 97. 1998, 1999, 2000, 2001, até 2002. Esses 5 ou 6 anos explodiu. Mas deu um boom em 1998, deu um boom, mas um boom tão grande, porque aí eu vou te falar por quê. Porque as televisões, todas as emissoras de televisões começaram a ir para lá. Record, Globo, SBTV, Gazeta, Manchete, até emissora que nem existe mais. Todo mundo foi para lá. E começaram a fazer programas de televisão, muito programas. Só eu acho que deve ter feito um monte. Eu tenho um monte gravado em VHS. Um monte mesmo. E aí, o que aconteceu? A Ponte da Sumaré é responsável não onde criou, mas onde se divulgou para o Brasil inteiro o esporte radical.
que eu não posso pôr o rapel como esporte, como eu já falei, que era uma técnica do alpinismo, mas a técnicas verticais, foi a Ponte da Sumaré, com a mídia forte que veio naquela época, acabou divulgando isso para o Brasil inteiro. E aí começou a prática do rapel. Foi a Sumaré que passou isso para o Brasil inteiro. Porque ninguém do Brasil faria. Até fazia no exército, militares, bombeiros, fazem. Mas não as pessoas comuns, como eu e você, que estão aí dia a dia. Os militares realmente faziam mesmo, mas as pessoas comuns não. E é ali que criou, que foi divulgado, quer dizer, a Sumaré foi responsável a divulgação isso para o Brasil inteiro. Então, se não fosse a Ponte da Sumaré, hoje a gente não estaria desse jeito que está aí no Brasil nesses anos aí, tá? Então, a divulgação realmente criou ali da Ponta da Sumaré, porque não parou de televisão indo ali. Era muita televisão na época. Então a gente fazia reportagem em cima de reportagens. E era legal, porque era tudo novidade. E teve muita coisa. Então os picos lá era quinta noite e domingo. E eu vou falar uma outra coisa para vocês, talvez vocês não estão sabendo, mas a ponte nunca encheu mais como era daquela data. Como o metrô, em 98, que hoje é Nossa Senhora de Fátima, que é a antiga Sumaré, metrô Sumaré, você não passava. A pessoa para ir até sair do escadão, para ir até o ponto de ônibus, ele teria que ir pela rua. Lembra que eu falei que a ponte era fechada, uma parte dela, a outra passava, a parte que é do lado do elevador, ela era fechada. O do táxi era fechado também, essa rua, não tinha essa rua, metade dela tinha a rua, mas era fechado ali também. Então, ali, quando foi inaugurado o metrô, em 1998, em 98 teve uma explosão no rapel, teve o boom do rapel. E aí ficou, por muitos anos, ficou uns 4 anos, explodiu mesmo. E enchia tanta gente que eu vou falar uma média aí, talvez umas 500 pessoas ali. Não passava ninguém, não adianta pedir licença, dá licença, deixa eu parar. Mentira, você não passava. O cara que iria pegar o ônibus, se ele tinha que sair da escadão, o elevador não existia, então ele só subia a escada. Ele, para ir até o ponto de ônibus, esquece, era pela rua. Era pela rua, não tinha como ele passar. O domingo e quinta à noite era impossível do cidadão passar. Do outro lado da ponte, que hoje tem o Hope Jump, ele não tinha rapel lá. Era poucas pessoas que faziam rapel do outro lado. Era mais para o lado onde tem o elevador hoje. Vamos especificar o elevador, porque é o lado que todo mundo usava naquela época. Então, essa área que tinha que as pessoas saíam do metrô, porque foi inaugurado em 1998, em 98 deu aquela explosão no rapel, que não tinha como quinta-feira e varava à noite. Não era esse negócio aí até meia-noite, ou ficar até tantas horas. Não, varava à noite, ia até às 7 da manhã. Eu mesmo só ia embora ou às 5 da manhã, 6 da manhã, eu ia embora para casa que estava amanhecendo. Entendeu? Ficava eu e mais 4, 5 pessoas lá conversando a noite inteira. A galera do Boca, por exemplo, que é um dos caras mais antigos, até mais antigo que eu, até lá na Ponta da Sumaré, saía às 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Entendeu? Então isso era normal sair de madrugada. Entendeu? Começava à tarde, terminava à tarde. E só que ia mais umas 400, 300, 100 pessoas era muito pouco quando tinha 100 pessoas. Mas era uma coisa absurda mesmo de gente lá. Normalmente pode botar umas 200 pessoas assim, tranquilo, porque ninguém passava.
era a ponte até o ponto do ônibus cheio de gente, não tinha como passar ali, era impossível. Era impossível. Não tinha, em 98, 99, não, era impossível passar. Era só pela rua se o cara queria pegar o ônibus lá, que não tinha. Ele podia ficar bravo, podia fazer o que ele quisesse, que não passava. Entendeu? Então, mesmo que hoje vai um ou outro na Ponta das Maré hoje, ele nunca lotou como lotou nos anos 90. Nunca. Eu nunca mais vi. Eu só vejo quando eu crio algum recorde aí, acabam criando algum recorde, aí a galera acaba indo, como aconteceu o Arco Olímpico, a bandeira, e aí parece que ali lembrei da época dos anos 90. É só naquelas criações loucas lá dos